Para quase todo mundo, uma montanha é o contrário de uma árvore. Uma nasce da terra, a outra cresce sobre ela. Mas essa certeza falha diante de certos relevos com topo plano, paredes verticais e faixas curvas que lembram menos um processo aleatório e mais um corte exposto. A versão oficial chama isso de erosão, só que em muitos casos a erosão não explica a forma. Ela apenas dá um nome aceitável ao desconforto. E é exatamente aí que a história começa a sair do lugar. A dúvida começa nas formações isoladas. Mesas, tepus, maciços truncados, blocos erguidos acima do terreno como se o resto tivesse sido removido. Algumas não parecem ter subido, parecem ter sobrado. Quando você olha sem o filtro da geologia escolar, a imagem muda de direção. Em vez de crescimento mineral, surge a sensação de interrupção. É aí que a hipótese entra. E se parte do que chamamos de montanha for matéria orgânica transformada? Não um pico empurrado para cima, mas o toco de uma estrutura viva cuja escala saiu da memória humana. 40 milhas de altura, 64 quilômetros. O número parece absurdo cedo demais, e talvez seja isso que o protege, porque há relevos na Terra que se parecem muito mais com corte do que com nascimento. O problema é que a hipótese não fica parada. Se troncos menores podem mineralizar e virar pedra, como nas florestas petrificadas, então matéria viva atravessando eras não é fantasia total. O que muda é a escala, e a escala contamina o resto. Veios de carvão deixam de parecer apenas combustível fóssil e passam a sugerir compressões brutais de biomassa. Certos paredões estriados lembram fibras endurecidas. Algumas camadas curvas parecem anéis de crescimento levados ao tamanho de continentes. Não é prova final, é padrão. E padrões mudam o peso de tudo. Um topo reto pode ser coincidência. 10, espalhados por continentes diferentes, já começam a formar linguagem. Colunas verticais, massas circulares, superfícies amputadas, terrenos ao redor rebaixados, como se alguma coisa tivesse sido arrancada ou moída. A imagem da árvore gigantesca deixa de soar infantil e passa a soar perigosa, porque não ameaça só a botânica, ela ameaça a cronologia inteira. Se essas estruturas existiram, então o planeta que as sustentou não era este, era outro regime de atmosfera, água, pressão e energia. Talvez a hipótese esteja errada. Talvez estejamos forçando semelhanças visuais além do razoável. Mas existe um ponto em que a pergunta passa a importar mais do que o medo de parecer ridículo. E depois desse ponto, certas montanhas não voltam a ser só montanhas. Porque, se ao menos uma delas conservar a anatomia mineralizada de um tronco impossível, então não estamos olhando para formações naturais no sentido em que nos ensinaram. Estamos olhando para restos. Restos tão antigos, tão colossais e tão normalizados pela repetição, que aprendemos a chamar de geologia aquilo que talvez seja apenas a forma final de uma floresta apagada. O que torna essa hipótese difícil de descartar rápido não é uma única montanha, é a repetição. Porque quando a mesma lógica formal reaparece em pontos distantes do planeta, sob nomes diferentes, em climas diferentes e dentro de narrativas geológicas diferentes, o olhar começa a perder a inocência. O que antes parecia exceção, vira padrão. E padrão, quando insiste demais, deixa de ser curiosidade, vira acusação silenciosa. Pense nas formações isoladas que se erguem abruptamente da paisagem, como se não pertencessem ao terreno ao redor. Não crescem em sequência natural com as cadeias próximas. Não parecem o resultado orgânico de uma elevação progressiva. Elas se impõem, ficam sozinhas, massivas, cortadas. Em muitos casos, a base é larga. O corpo sobe quase em coluna e o topo parece interrompido de maneira seca, como se alguma coisa imensa tivesse sido nivelada. A geologia explica cada caso com sua própria terminologia, e talvez isso funcione localmente. O problema é a semelhança entre casos que, em tese, não deveriam conversar entre si.
Em diferentes continentes, reaparece a mesma assinatura visual: paredões verticais, superfícies achatadas, fraturas que descem como fendas em matéria densa, cinturões circulares em torno da massa principal, escarpas que lembram camadas comprimidas em torno de um eixo. É possível chamar isso de erosão diferencial, de sedimentação, de vulcanismo antigo, de levantamento tectônico. Os nomes existem. O que começa a falhar é a sensação de suficiência, porque os nomes descrevem o que vemos sem necessariamente resolver, porque tantas formas parecem obedecer a uma mesma anatomia. É nesse ponto que certas imagens deixam de parecer paisagem e começam a parecer seção transversal, como se estivéssemos olhando para o corte exposto de algo que já foi inteiro. Não um relevo que nasceu assim, mas uma estrutura cuja parte principal desapareceu. Em volta dela, o terreno rebaixado passa a sugerir perda, não formação, como se o mundo ao redor tivesse sido removido, queimado, esmagado ou levado embora, deixando apenas os remanescentes mais densos, mais mineralizados, mais resistentes. Não o topo de uma montanha, mas a parte sobrevivente de um corpo vertical muito maior. E então surge outro detalhe incômodo. Muitas dessas formações não têm apenas o formato de toco. Elas têm a presença de toco. A desproporção entre massa e isolamento. A maneira como dominam a paisagem, sem se integrarem totalmente a ela. A impressão de que pertencem a uma escala anterior. Você não olha para elas como olha para uma serra comum. Há uma estranheza específica ali. Como se fossem objetos fora de contexto, mantidos no mundo depois que o sistema que lhes dava sentido desapareceu. Quando esse padrão começa a se repetir, a hipótese ganha um novo peso. Não estamos mais falando de uma montanha sugestiva. Estamos falando de uma família de formas espalhadas pelo planeta inteiro, todas carregando a mesma violência geométrica. E, se elas forem o que parecem ser, então a pergunta muda de tamanho. Já não se trata de saber como uma montanha se formou. Trata-se de saber que tipo de terra existia quando estruturas assim ainda estavam de pé. Porque, se os supostos picos são apenas o que restou depois do corte, então o verdadeiro escândalo não está na pedra. Está na escala do que foi perdido. Até aqui, a hipótese pode parecer sustentada apenas por semelhanças visuais. E é justamente aí que ela costuma ser descartada depressa demais. Porque existe uma resposta pronta para toda forma estranha. Pareidolia, excesso de interpretação, vontade de ver padrão onde só há pedra. Só que, antes de encerrar a questão assim, existe um dado simples que impede o deboche fácil. A Terra já mostrou, de forma inequívoca, que matéria viva pode atravessar um processo de substituição mineral e permanecer de pé como rocha. Troncos petrificados não são mito. Existem. Florestas inteiras fossilizadas existem. A estrutura básica da madeira pode ser preservada enquanto sílica, calcita e outros minerais ocupam o lugar do tecido orgânico original. O que era vida vira pedra sem perder completamente a forma. Isso, por si só, não prova a teoria das árvores colossais, mas remove a objeção mais automática, a de que seria impossível uma árvore se tornar montanha. Impossível não é. A questão real passa a ser outra. Em que escala isso poderia acontecer? É aqui que o assunto fica desconfortável. Porque a ciência aceita sem dificuldade a petrificação em escala pequena ou média, mas a imaginação trava quando a proporção cresce. Aceitamos um tronco fossilizado com dezenas de metros. Aceitamos camadas compactadas de biomassa que, ao longo do tempo, se convertem em carvão. Aceitamos recifes transformados em pedra, matéria orgânica reorganizada, pressão, calor, substituição química, milhões de anos comprimindo vida em geologia. O que se rejeita não é o processo, é o tamanho. Mas escala sozinha não é argumento, principalmente quando o próprio planeta trabalha em escalas que quase nunca cabem na intuição humana. Cordilheiras inteiras se dobram.
Oceanos abrem e fecham, camadas de quilômetros se acumulam, extinções apagam mundos completos. Diante disso, o que exatamente torna absurda a ideia de uma biomassa antiga, muito maior do que tudo o que conhecemos hoje? Talvez não seja a física, talvez seja apenas o hábito. Quando essa resistência cai, alguns materiais começam a parecer menos neutros. Certos paredões com textura fibrosa, certas superfícies que lembram madeira tensionada e certas transições entre rocha e padrão orgânico deixam de soar irrelevantes. Não como prova isolada, mas como ecos de uma lógica esquecida. O ponto importante aqui não é afirmar que toda montanha é um tronco fossilizado. Isso seria simplista. O ponto é perceber que a fronteira entre biologia e geologia talvez não seja tão limpa quanto nos ensinaram. E se essa fronteira já foi violada antes, então parte do mundo mineral pode carregar uma origem que não parece mineral à primeira vista. Essa possibilidade muda o peso de tudo, porque no momento em que a pedra deixa de ser apenas pedra, a paisagem inteira se torna um arquivo comprometido. Um lugar onde estruturas vivas podem ter sido recodificadas pelo tempo até parecerem naturais demais para levantar suspeita. E quando uma suspeita assim começa a se fixar, o problema deixa de estar nas formações mais estranhas. Ele passa para o olhar treinado para nunca considerá-las vivas. Se essas estruturas realmente forem remanescentes de árvores em escala impossível, então a pergunta seguinte não é geológica, é atmosférica, porque nada com dezenas de quilômetros de altura existiria num mundo regulado pelos mesmos limites que conhecemos hoje. O problema deixa de ser a forma da montanha e passa a ser o sistema que teria permitido esse crescimento. Gravidade, pressão, composição do ar, densidade energética, ciclo da água, atividade elétrica da atmosfera. Tudo precisaria obedecer a outra lógica. É aqui que a hipótese começa a ameaçar mais do que a paisagem. Uma árvore de 40 milhas não seria apenas uma árvore maior, seria a evidência de uma terra operando em outro regime. Hoje, mesmo as maiores estruturas vivas enfrentam limites claros: peso excessivo, transporte de nutrientes, resistência do tecido, ação do vento, colapso estrutural. Esses limites parecem tão básicos que os tratamos como eternos, mas só parecem eternos porque medimos tudo a partir do presente. Se o ambiente já foi diferente, então os limites também foram. Essa possibilidade reorganiza até o céu. Uma atmosfera mais densa alteraria sustentação, combustão, circulação térmica. Um campo elétrico mais ativo mudaria a relação entre superfície e crescimento biológico. Umidade constante, pressão maior e outra composição gasosa criariam condições que hoje parecem inviáveis. O que chamamos de impossível talvez seja apenas incompatível com o mundo atual, não com todos os mundos que a Terra já pode ter sido. E isso toca num ponto raramente encarado com seriedade. Nós presumimos continuidade. Presumimos que o planeta de agora é uma versão estável do planeta de sempre, com pequenas variações ao longo de vastos períodos. Mas, se houve uma ruptura real, não local, não gradual, e sim sistêmica, então o passado não seria apenas um presente mais antigo, seria outra configuração de realidade física. A vegetação, os animais, o relevo e até a escala do horizonte responderiam a isso. De repente, certas desproporções do mundo antigo deixam de parecer folclore. Mitos de árvores que ligavam céu e terra, tradições que falam de florestas primordiais, imagens recorrentes de pilares vivos sustentando o mundo. Normalmente lemos isso como simbologia, talvez em muitos casos seja, mas símbolos persistem justamente porque preservam deformado aquilo que já não pode ser descrito diretamente. Quando a memória factual quebra, a imagem continua. Se a Terra já abrigou um sistema capaz de sustentar crescimento biológico em escala colossal, então as montanhas Toco são apenas a parte visível de um problema muito maior,
porque o que estaria fossilizado nelas não seria só madeira. Seria o vestígio de uma biosfera perdida, de uma ordem natural que não cabe no presente e que por isso mesmo se torna quase impossível de pensar sem parecer delírio. Ainda assim, uma vez que essa ideia entra, a paisagem começa a mudar de peso. Não parece mais antiga, parece sobrevivente. A essa altura, a hipótese já não cabe mais na silhueta das montanhas. Ela começa a contaminar o terreno ao redor, porque, se alguns maciços parecem tocos, então a paisagem que os circunda deixa de ser mero cenário e passa a parecer zona de impacto. Vales profundos, cânions abruptos, rasgos imensos na crosta, bacias circulares, depressões irregulares, corredores sinuosos visíveis até do espaço. A leitura convencional separa tudo isso em categorias distintas. Erosão fluvial, colapso tectônico, movimento glacial, sedimentação. O ponto inquietante é que, sob outra lente, muitas dessas feições parecem menos processos independentes e mais consequências de um mesmo tipo de perda. Há lugares em que a terra não parece ter sido esculpida lentamente, parece ter sido arrancada. Certos cânions impressionam não apenas pela profundidade, mas pela sensação de remoção violenta, como se uma massa colossal tivesse sido retirada dali, expondo níveis internos antes ocultos. Em alguns casos, as margens lembram ruptura. Em outros, o desenho do relevo se espalha em ramificações, como se o solo guardasse o negativo de alguma estrutura orgânica gigantesca. Não é difícil enxergar nisso um sistema radicular em escala continental. O difícil é esquecer essa imagem depois que ela aparece, porque raízes não desenham linhas simples. Elas se dividem, procuram, comprimem, deslocam matéria ao redor. Se algo parecido existiu em tamanhos muito além do que conhecemos, o chão não seria apenas chão. Seria o molde endurecido de uma rede viva enterrada e depois destruída. Alguns sistemas de drenagem, algumas divisões de relevo e até certos desertos fragmentados começam a parecer menos arbitrários quando lidos assim. Não como rios que abriram caminho, mas como caminhos que surgiram depois da decomposição, do colapso ou da extração de algo anterior. Isso também muda a leitura das planícies, porque o vazio entre as grandes formações talvez não seja vazio original, talvez seja área rebaixada, terreno que perdeu volume, cobertura, densidade. Em vez de imaginar montanhas subindo, você passa a imaginar o entorno descendo. Em vez de picos surgindo, restos permanecendo. A paisagem inverte seu verbo principal. Ela deixa de contar uma história de formação e começa a sugerir uma história de mutilação. Essa inversão é importante porque ela reorganiza o senso de escala do desastre. Se não estamos diante de elementos isolados, mas dos remanescentes de um sistema biológico colossal, então o evento que o destruiu não pode ter sido local nem gradual em sentido comum. Teria sido algo vasto o bastante para derrubar, carbonizar, mineralizar, soterrar ou reconfigurar continentes inteiros. E então, alguns materiais ganham outro peso. Campos de carvão, massas compactadas, extensões negras enterradas em camadas profundas. O que hoje tratamos como recurso geológico pode começar a parecer o resíduo comprimido de uma floresta que não cabe mais na memória humana. Nesse ponto, a hipótese deixa de ser apenas visual, ela se torna estrutural. O relevo, os vazios, as fraturas e as bacias começam a falar a mesma língua. Uma língua que a geologia traduz como sequência de processos longos, mas que, vista de outro ângulo, soa como pós-catástrofe. E essa, talvez, seja a mudança mais difícil de aceitar. Não que a Terra tenha produzido formas estranhas, mas que talvez estejamos vivendo sobre os destroços normalizados de uma ordem natural tão imensa que precisou ser reinterpretada como pedra para voltar a parecer suportável. É nesse ponto que a versão oficial deixa de parecer sólida e começa a parecer apenas extensa.
Porque, quando uma explicação precisa fragmentar o problema em dezenas de causas separadas para evitar uma leitura unificada, ela pode até continuar funcional, mas já não transmite segurança. Uma montanha é tectônica. O vale ao lado é erosão. A camada escura é matéria orgânica comprimida. A coluna vertical é resfriamento magmático. O topo plano é desgaste diferencial. Cada peça recebe seu rótulo, seu tempo, seu processo. E, isoladamente, tudo parece razoável. O incômodo aparece quando essas peças começam a formar uma imagem que os próprios rótulos impedem de enxergar. O que chamamos de eras geológicas entra aí como um grande idioma de estabilização. Não apenas uma forma de medir o passado, mas uma maneira de dissolver estranhezas dentro de intervalos tão vastos que qualquer desproporção parece aceitável. Milhões de anos resolvem quase tudo, porque estendem qualquer processo até o ponto em que a improbabilidade perde força intuitiva. Mas tempo, por si só, não explica forma. Ele só torna a pergunta menos urgente. E há formas no mundo que continuam estranhas mesmo depois de receberem eras inteiras como resposta. Isso não significa que a geologia esteja errada em bloco. Significa algo mais incômodo. Talvez ela descreva com precisão muitos efeitos sem tocar a causa principal. Talvez esteja lendo os restos com competência, mas partindo de premissas já estabilizadas demais para admitir que parte do relevo não nasceu mineral. Porque se essa possibilidade entra, tudo precisa ser revisto em cadeia. A cronologia, a origem dos materiais, a lógica da fossilização, a própria definição do que conta como formação natural. E então, aparece um problema de método. Quando uma hipótese alternativa sugere que certas montanhas podem ser restos orgânicos mineralizados, ela é descartada por parecer grande demais, estranha demais, incompatível demais com o quadro aceito. Mas esse quadro aceito foi construído justamente para impedir leituras desse tipo. Ele não apenas explica a paisagem, ele define de antemão o que a paisagem está autorizada a ser. Qualquer coisa fora disso já chega condenada como imaginação. É por isso que certas perguntas parecem proibidas antes mesmo de serem respondidas. Não porque faltem dados, mas porque elas ameaçam a gramática inteira do registro terrestre. Se uma fração mínima dessa hipótese estiver correta, então não estamos apenas diante de um erro de interpretação pontual, estamos diante de uma tradução forçada do passado. Um mundo vivo, colossal e irrecuperável, tendo sido lentamente reclassificado como mecanismo cego, camada, pressão, dobra, sedimentação. Não necessariamente por fraude. Às vezes, sistemas inteiros apagam possibilidades apenas porque não sabem como suportá-las. E talvez seja isso que torna essa ideia tão persistente. Ela não compete só com uma teoria. Ela compete com um hábito mental. O hábito de olhar para a pedra e presumir que ela sempre foi pedra. O hábito de tratar escala como exagero e estranheza como coincidência. Mas, quando esse hábito falha, mesmo por um instante, a paisagem perde sua neutralidade. O relevo já não parece contar uma história lenta. Ele começa a parecer o que sobrou de uma história interrompida. Quando uma paisagem deixa de parecer natural, a primeira coisa que entra em ação não é a curiosidade, é o nome. Nomear é estabilizar, transformar uma forma estranha em maciço, chapada, planalto residual, estrutura ígnea, borda erosiva. Nada disso é necessariamente falso, mas o efeito é imediato. A inquietação perde força. O vocabulário técnico não apenas descreve o objeto. Ele o devolve a uma ordem aceitável. E talvez seja por isso que o apagamento mais eficiente quase nunca pareça censura. Ele parece classificação. Se o mundo atual realmente repousa sobre restos de uma biosfera anterior, então seria natural que a memória disso não sobrevivesse em linguagem direta. Não porque alguém precisasse esconder tudo de forma centralizada, mas porque toda civilização reorganiza o que recebe. O que ela não compreende, ela rebatiza.
O que a excede, ela simplifica. O que ameaça sua imagem de realidade, ela desloca para o mito, para a metáfora, para o folclore. E é aí que a perda deixa de ser apenas física. Ela se torna mental. Talvez por isso tantas tradições antigas insistam em árvores desmedidas, eixos do mundo, pilares vivos ligando céu e terra, florestas primordiais destruídas, jardins arruinados, troncos cósmicos abatidos. A leitura moderna tende a tratar tudo isso como símbolo puro. Em muitos casos, claro, pode ser. Mas símbolos também são recipientes de memória. Quando uma verdade concreta se torna impronunciável ou incompreensível, ela não desaparece de uma vez. Ela recua. Continua existindo em imagens, em narrativas deformadas, em insistências culturais que ninguém mais sabe traduzir completamente. O problema é que, com o tempo, a metáfora substitui o referente. A árvore do mundo deixa de ser lembrança possível e vira apenas lenda. A montanha perde qualquer parentesco com a vida e passa a existir como pedra desde sempre. O que antes podia ser vestígio se converte em cenário. E quando isso acontece por séculos, a própria hipótese de um passado diferente começa a soar absurda, não por falta de sinais, mas porque a linguagem disponível já foi treinada para neutralizá-los. Esse talvez seja o apagamento mais profundo, não a ausência de ruínas, mas a presença de ruínas que já não sabemos ler. Elas continuam aqui, dominando horizontes inteiros, impondo forma ao planeta, e mesmo assim passam despercebidas como evidência de outra ordem natural. Não porque estejam ocultas, mas porque foram normalizadas. E quando uma ruína é normalizada por tempo suficiente, ela se transforma em fundo, algo que todos veem e ninguém interroga. Nesse estágio, o passado não precisa mais ser escondido. Basta ser renomeado até perder a capacidade de perturbar. Talvez seja exatamente isso que aconteceu com essas montanhas. Talvez o silêncio em torno delas não tenha começado com a proibição de falar, mas com algo muito mais eficaz: o costume de chamá-las pelo nome errado. No fim, a força dessa hipótese não está em provar tudo. Está em deslocar o olhar de forma irreversível. Porque depois de atravessar esses padrões, fica difícil voltar a ver certas montanhas como simples acidentes de pedra. Algo nelas resiste à leitura automática. Não apenas pela forma, mas pela impressão de que pertencem a uma lógica anterior, a uma terra que talvez tenha sustentado dimensões, ritmos e estruturas que o presente já não consegue imaginar sem ridicularizar. Talvez nunca exista uma confirmação total. Talvez o mundo não entregue uma placa dizendo que aquilo foi um tronco, que aquilo foi raiz, que aquilo foi uma floresta em escala continental. O passado raramente se conserva de maneira tão generosa. O que ele deixa são resíduos, formas sobreviventes, matéria deslocada, padrões que insistem mesmo depois de reclassificados. E às vezes, isso é o máximo que se pode exigir de uma verdade muito antiga. Não uma confissão direta, mas uma coerência que se recusa a desaparecer. Se essas montanhas forem apenas montanhas, então tudo volta ao lugar. A geologia permanece suficiente, a paisagem continua estável e a estranheza pode ser arquivada como excesso de imaginação. Mas, se houver algo a mais nelas, mesmo que seja uma fração do que essa hipótese sugere, então a consequência é muito maior do que parece, porque não estaríamos diante de formações isoladas, mal interpretadas. Estaríamos diante do resto visível de um mundo biológico apagado pela escala do próprio desaparecimento. E talvez seja isso que torna a ideia tão difícil de rejeitar por completo. Ela explica não só a forma, mas o desconforto. Explica por que certos relevos parecem menos nascidos do que interrompidos. Explica por que algumas paisagens carregam a sensação muda de amputação. Explica por que há lugares que não parecem ter surgido, mas permanecido depois de uma perda imensa demais para caber na memória histórica.
No fundo, a pergunta nunca foi apenas sobre árvores, foi sobre proporção, sobre o quanto da Terra pode ter sido reinterpretado até se tornar suportável para a mente moderna. Chamamos de montanha aquilo que talvez não soubemos mais reconhecer. Chamamos de rocha o que talvez tenha sido vida. Chamamos de natureza estável o que talvez seja ruína estabilizada. E é por isso que, depois dessa hipótese, a paisagem já não oferece o mesmo silêncio. Um pico isolado, um topo plano, um paredão vertical, um vale aberto como rasgo, tudo continua no mesmo lugar, mas sob outra tensão. Não porque a Terra tenha mudado, porque o olhar mudou primeiro. E quando isso acontece, algumas montanhas deixam de encerrar a pergunta. Elas passam a ser a pergunta.